Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, estamos começando agora o programa Papo Certo. Eu, Amanda de Oliveira e João Custódio. Sejam bem-vindos, estamos aqui de segunda a sexta, agora em novo horário, às 8h30 da noite, logo após o Cadeira Cativa. Papo de saúde e o tema é ISTs. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde divulgada em 2021, cerca de 1 milhão de pessoas afirmaram ter tido diagnóstico médico de infecções sexualmente transmissíveis ao longo de 12 meses, o que corresponde a 0,6% da população com 18 anos ou mais. Estamos recebendo o Dr. João Álvaro Silva, médico urologista. Muito obrigado pela presença no Papo Certo de hoje. Obrigado, João. Obrigado, Amanda, pelo convite. Então, seja muito bem-vindo, Dr. João Álvaro. Venha saber mais enviando a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp 51 3029 8080 para o nosso convidado responder. Fique aí que já estamos voltando. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Estamos de volta com o Papo Certo e não se esqueçam que também estamos pelos canais de YouTube e Facebook e vocês podem compartilhar o programa através dessas redes sociais. Bom, então vamos para a primeira pergunta da noite. Doutor, o que são as ISTs? Bom, João, ISTs são a sigla, fala que são infecções sexualmente transmissíveis, tá? A questão é que, um detalhezinho, que antes nós considerávamos DSTs, recentemente o Ministério da Saúde, em 2019, mudou, teve uma modificação na nomenclatura. Então, hoje são infecções sexualmente transmissíveis, é o termo correto. Isso porque nem toda infecção manifesta a doença. Existem germes, por exemplo, clamídia é um germe que é muito comum. O germe que é mais transmissões por as DSTs mais comuns são causadas por clamídia, tá? E clamídia na mulher, por exemplo, nem sempre ela é sintomática. Não é uma doença? 75% das mulheres infectadas por clamídia, por exemplo, João, são assintomáticas. Não tem então não manifestam a doença. Então elas têm, mas elas podem transmitir a doença. Então, são infecções sexualmente transmissíveis, não doenças. Então, o termo mais tecnicamente correto agora é falar ISTs. Perfeito. Né? Mas, claro, popularmente, a gente até não se tem alguma, até não vi se tem alguma mídia na televisão, no Ministério da Saúde, chamando de ISTs. O popular ainda segue o DSTs, perdão. Né? Isso a grande maioria das pessoas conhece, mas o termo técnico correto é ISTs. Até porque essa nomenclatura vem de tanto tempo, né? Então, Exatamente. Até a população entender que houve essa transição, né? Leva um tempinho mesmo. E, doutor, eu gostaria de saber qual é a prevalência de ISTs na população brasileira. Esse é um dado que depende muito, né, Amanda, de onde ele é aferido, né? Depende do país, depende da região. Exatamente. Por exemplo, países subdesenvolvidos, né, na África, por exemplo, são
países onde os métodos contraceptivos, os métodos de não propagação de doenças são menos difundidos em relação a outros países, né? Tem questões religiosas, tem muitas questões a avaliar, mas assim, um dado importante, por exemplo, no nosso país, um dado de 2019 aponta que 1 milhão de pessoas foram diagnosticadas, foram ao médico, fizeram consulta e foram diagnosticadas com alguma IST, isso ao longo de 12 meses, tá? Isso, como você mesmo falou, é um dado que corresponde a mais ou menos 0,6% da população de 18 anos ou mais. A questão é que muitas doenças, Amanda e João, elas não são diagnosticadas, né? O paciente não vai ao médico, não procura o serviço de saúde e às vezes passa batido. Será que a gente pode dizer que tem mais o dobro de pessoas ou não dá para a gente aferir? Não dá para aferir, João, quantos, mas provavelmente esse dado ele é subvalorizado, né? Esse dado provavelmente deve ser maior porque muitas infecções sexualmente transmissíveis, elas são subdiagnosticadas. Às vezes o paciente tem manifestação dos sintomas, os sintomas regridem espontaneamente e ele acaba não procurando o serviço de saúde e resolve espontaneamente. Algumas resolvem espontaneamente, outras voltam a se manifestar algumas semanas, alguns meses depois. Até porque algumas podem ser confundidas com uma infecção urinária. Perfeitamente. Alguns sintomas são sintomas brandos, né? Dor a urinar, algumas lesões que aparecem muito tímidas na região genital e que logo desaparecem e o paciente acaba não valorizando, não procura o serviço de saúde e acaba podendo transmitir, inclusive, para outras pessoas. E, doutor, quais são os principais fatores de risco, né, para as ISTs? Bom, João, os principais fatores de risco já conhecidos, né, o principal deles é o não usar o preservativo. Esse é o grande ponto aí que as campanhas do Ministério da Saúde estão imbuídas, né, na questão de fazer uso do preservativo. E outro fator de risco é a idade precoce. Isso porque pacientes jovens que têm uma vida sexual, iniciando a vida sexual, eles ou não têm a formação adequada a respeito do uso de preservativos ou não querem usar. Existe um dado, uma pesquisa daqui do Brasil mostra que pacientes em idade escolar de 13 a 17 anos, 27,5% dos pacientes referiram que tiveram a primeira relação sexual. Desses 27,5%, somente 60% afirmaram ter usado preservativo na primeira relação, o que é um dado alarmante, um dado importante e mostra que a cada 10 pacientes, 6 usaram preservativo na primeira relação. Até porque eles pegam aquela base assim, eu nunca tive relacionamento com ninguém, então não tem risco. Mas e o outro? Será que realmente não teve relacionamento com ninguém? A gente, de fato, Amanda, não conhece a condição sorológica na grande maioria das relações, principalmente relações assim, casuais. A gente não conhece a condição sorológica, ou seja, se o paciente tem alguma infecção sexualmente transmissível, as pessoas, na maioria, vão pela confiança, né? E muitas vezes acabam tendo problemas com isso. Realmente. E eu gostaria de te pedir, doutor, para nos trazer, então, quais são as principais ISTs? Bom, as ISTs, Amanda, didaticamente, a gente separa elas em ISTs, lesões ulcerativas, que são aquelas que causam úlceras, causam as populares feridas, que são, por exemplo, sífilis, herpes genital, donovanose, linfogranuloma venéreo, HPV, né? E tem as lesões que causam uretrites, as uretrites, que são inflamações uretrais, tá? Essas são causadas principalmente pelos germes clamídia e gonococo, né? A popular gonorreia. E tem ainda as ISTs que causam o HIV, né? O HTLV e Zika, que não causam lesões manifestas ou sintomas uretrais. Doutor, falou agora de Zika, até não sei se a gente tem essa pergunta mais para frente, mas a Zika é uma doença, Zika vírus? Interessante a pergunta, João. O Zika vírus, sim, ele também é considerado uma doença sexualmente transmissível. A gente sabe que uma preocupação maior houve nos últimos anos com a respeito do Zika,
nós sabemos que ele é uma doença viral que é transmitida pelo vetor, o Aedes aegypti, que é o mesmo que transmite, por exemplo, a dengue, né? Mas a grande preocupação que teve é de mulheres gestantes com o Zika vírus que acabaram, os filhos, né, os bebês acabaram desenvolvendo microcefalia pela Zika. E se sabe que, sim, o Zika vírus também é um germe transmitido por via sexual. Não primariamente é transmitido pelo vetor, a Aedes aegypti, mas também pode ser por via sexual. Por isso que hoje em dia, em gestantes, sim, se faz o rastreamento sorológico para Zika vírus. Ah, interessante. E, doutor, o que são as úlceras genitais? Úlceras genitais, João, são as populares feridas, né? As feridas na genitália, né? São lesões que causam um machucado, né? Que pode começar com uma pequena elevação na região genital e depois pode evoluir para vesículas, as populares bolhas, ou não. E, às vezes, a bolha pode estourar, pode sair muco, secreção da bolha. Tá? Nem sempre. Algumas úlceras, João, elas são lesões que são secas, não doem, simplesmente é uma ferida. Não dói, não causa absolutamente nada. É sequinha. Por exemplo, a sífilis. Sífilis se manifesta assim. Após a relação sexual, geralmente algumas semanas após a relação sexual, eclode simplesmente uma ferida no pênis, que pode ser mínima, mas pode ser mais evoluída. É uma lesão seca que não dói e, eventualmente, até pode desaparecer sozinho. Né? Mas é importante o conhecimento da população a respeito do olhar, fazer o exame externo da genitália e ver que alguma coisa não está indo bem. Uma ferida não é normal aparecer. Né? Assim que a ferida aparecer, o paciente, então, tem que buscar o serviço de saúde mais próximo. Então, essa é uma dica importante. Se qualquer coisa diferente, né, já tem que procurar o médico. Perfeito. Com certeza, né? E, doutor, o que são as uretrites? Uretrites, Amanda, são inflamações na uretra, popularmente. Quais são os principais sintomas? Né? Os principais sintomas da uretrite são dor a urinar, que nós chamamos, no termo técnico, de disúria. Dor a urinar. Não é a tradicional infecção urinária? Também, João, nem sempre. A infecção urinária também pode cursar, também pode se manifestar como dor a urinar, mas nem sempre. Alguns germes transmitíveis por via sexual causam inflamações na uretra e, eventualmente, na próstata e podem causar dor a urinar. O que é importante dizer é que uma IST que causa uretrite e que causa dor e o paciente pode acabar achando que é uma infecção urinária, geralmente a uretrite cursa também com secreção uretral. O paciente começa a eliminar, a expelir uma secreção uretral que não urina, né? Então sai secreção mais espessa, como se fosse pus, ou uma secreção mais clara, que acaba chamando a atenção do paciente. Isso às vezes chama mais atenção do que a dor a urinar. Né? É importante a pessoa também, aquela questão, né, doutora? Estou com uma infecção urinária, vou tomar o remedinho que meu vizinho me indicou aqui, o chazinho que me indicou o remédio, mas tem que ir no médico, porque pode ser uma infecção urinária, deve ter mais de um tipo de infecção urinária, pode ser outra coisa, então é importante procurar o médico para não ter esse achismo. Se demorar muito para ir no médico, pode piorar, né? Exato, João. E muitas vezes o paciente, como tu falasse, ele acaba tendo uma dor, uma dificuldade de urinar, toma um remedinho e às vezes passa com o remedinho. A questão é que ele usou um remédio indicado por alguém, não é o remédio adequado e acaba que a infecção acaba evoluindo. E isso, a infecção, a uretrite, às vezes pode evoluir para prostatite, por exemplo. E aí os sintomas são muito mais severos, são mais importantes, né? Então, sempre que tiver alguma coisa diferente, dor a urinar, que não é comum, né? Principalmente entre jovens, secreção uretral, sobretudo, o paciente tem que procurar o atendimento médico mais próximo. E, doutor, qual é a relação entre as ISTs e gestação? Tu comentou algo antes em relação a isso? Sim. As ISTs, a gente sempre faz... O Ministério da Saúde, ele indica que tem que fazer rastreamento nos pacientes que iniciam a vida sexual, rastreamento com sorologia, exame de sangue para ver se não tem DSTs. Isso a gente, colocado isso para o paciente gestante, é importante dizer que as ISTs,
elas são sim fator de risco para trabalho de parto prematuro, para abortos de repetição. Então, toda gestante deve, isso é orientação do Ministério da Saúde, deve fazer o rastreamento para as principais infecções sexualmente transmissíveis, porque se houver um diagnóstico precoce na sorologia, tu pode tratar e diminuir esse risco. Mas, doutor, hoje dentro do sistema público, por exemplo, a gestante vai até o posto de saúde para começar o seu pré-natal. Esses exames já são fornecidos ou é interessante que ela peça para fazer? Os exames, na primeira consulta de pré-natal, Amanda, o médico deve pedir as sorologias, deve pedir todas as sorologias para paciente gestante. Uma vez o diagnóstico da gestação, a primeira consulta deve ser solicitado todas a pesquisa das infecções sexualmente transmissíveis mais comuns. Já faz parte do protocolo, então? Faz parte do protocolo. Ou então fica como alerta aqui, né? Se o médico não pedir, o paciente aproveita e já solicita também. É interessante complementar aqui também, Amanda, como eu falei, havia falado anteriormente, alguns germes transmitidos via sexual, nas mulheres não dão sintomas. Porém, na hora da paciente que está planejando ter filhos, começa a manifestar, porque sobretudo a clamídia, como eu falei, é um germe que não dá sintomas, mas está associado muito à infertilidade, doença inflamatória pélvica, é uma doença que acaba ascendendo para o útero e tubas uterinas e acaba obstruindo, e a paciente tem maior chance de gravidez ectópica, que é aquela gravidez fora do útero, e infertilidade, o embrião não consegue ascender para dentro do útero e fazer então a fecundação, né, e seguir a gestação. Então, por isso que é importante qualquer pessoa iniciou a vida sexual, fazer, então, o rastreamento para as infecções sexualmente mais transmissíveis. E antes, hoje em dia, nós vamos comentar mais, é importante também que os pacientes, homens e mulheres, façam a vacinação para algumas doenças sexualmente transmissíveis mais comuns. Tá? Hoje em dia tem vacina para algumas delas. Perfeito. Nós chegamos então ao final do nosso primeiro bloco. Nós vamos fazer um intervalo de 30 segundinhos e já voltamos com o Papo Certo. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, economia, política, turismo e saúde. E eu quero te convidar para nos seguir nas redes sociais, Facebook, TikTok e Instagram. E também enviar a sua pergunta através dessas plataformas e também do nosso WhatsApp 51 3029 8080 e também lembrar que estamos nos principais canais digitais. Bom, doutor João, podia falar um pouquinho do aumento do caso de sífilis no Brasil? Sim, é um dado interessante. Nos últimos 5 anos, sobretudo, houve um aumento no número de casos de sífilis no Brasil e no mundo. Tá? Sífilis é uma doença que anteriormente era uma doença muito prevalente, acabou diminuindo bastante, voltou a ter um aumento no número de casos. Uma doença que pode ser facilmente prevenida com o uso de preservativo. Tá? Eu havia falado anteriormente que a sífilis é uma doença que começa geralmente após 3 semanas do contato sexual, há a eclosão de uma ferida, uma lesão indolor, geralmente é única, seca e que às vezes pode desaparecer sozinha em algumas semanas. A sífilis, ela tem basicamente 3 estágios. Sífilis primária, que é essa que eu falei agora, uma lesão que começa, uma ferida única e simples, ela pode desaparecer sozinha e depois, geralmente algumas semanas depois, 3 meses, depois, ela pode evoluir para a sífilis secundária, que são lesões nas palmas das mãos, nas plantas dos pés, lesões vermelhas, várias, que acabam chamando a atenção do paciente às vezes. E
a sífilis terciária é uma lesão que aparece 1 ano depois, e aí sim, com lesões mais severas, que podem comprometer o coração, podem comprometer o cérebro e outros órgãos. Mas tem algum motivo dessa causa, desse aumento de casos? O aumento do número de casos está diretamente relacionado com o não uso de preservativos, principalmente na população mais jovem. Doutor, eu queria mudar um pouquinho de assunto, queria te pedir para falar para a gente sobre o papiloma vírus humano e também quais são as formas de infecção. Ok, Amanda, o papiloma vírus humano, popular HPV, é a doença, a infecção sexualmente transmissível mais comum. Tá? Se estima que mais de 50% das pessoas sexualmente ativas tiveram contato com o vírus. Tá? E o vírus pode não se manifestar, e quando se manifesta, na grande maioria dos casos, se manifesta como uma popular verruga, que a gente chama tecnicamente de condilomas. São verrugas que não têm dor, não têm sintoma algum, simplesmente é uma questão, entre aspas, estética, uma verruga genital. Tá? E essas lesões podem ser facilmente tratadas, se o paciente procurar o atendimento médico, elas podem ser tratadas com ablação ou retirada química, com medicamentos tópicos, ou com eletrocoagulação ou coagulação a frio das lesões. Mas só falou um pouquinho antes também de vacinas, e acho que em relação ao HPV também tem vacina? Sim, isso é importante. O Ministério da Saúde, desde 2016, preconiza, então, a vacinação do HPV em 2 doses para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. Isso está disponível no sistema público, no SUS. E para aqueles pacientes de mais de 14 anos que não fizeram a vacina pelo SUS, por exemplo, eles podem ser vacinados num caráter particular, qualquer paciente pode ser vacinado, né? Em 2 doses pelo SUS, e a partir dos 14 anos, quem não foi vacinado pode ser vacinado numa questão particular, geralmente fazem 3 doses. Recomenda-se a vacina para o HPV principalmente naqueles pacientes que têm o sistema imune comprometido, aqueles pacientes com HIV que têm o sistema comprometido ou câncer, né? Esses pacientes são bem indicados à vacinação. E naqueles pacientes que não começaram a relação sexual, meninos e meninas, até 14 anos. Doutor, em relação ao HIV e suas formas de prevenção de infecção, o que significa o termo PEP? Interessante, João. HIV... PEP? Se chama PEP, né? HIV, como todos nós sabemos, é uma IST. Desde a década de 80 se tem trabalhado bastante na questão do diagnóstico e tratamento, principalmente. Hoje o IST, o HIV, é uma IST que pode ser controlado com medicamento. Hoje tem uma gama de medicamentos para isso, né? E o Ministério da Saúde, em alguns casos, ele preconiza a profilaxia, que a gente chama de prevenção pré-exposição. Prevenção pré-exposição é aquele paciente que ter indicação de usar a medicação para o HIV antes da exposição. Geralmente se recomenda para paciente que tem mais de 15 anos e que tem um comportamento, dentro do contexto sexual do paciente, contexto social, ele tem maior chance de ser contaminado pelo vírus HIV. Isso é aquele paciente que tem sabidamente diversas relações sexuais sem preservativo, promiscuidade sexual, aquele paciente que está sempre procurando o atendimento médico por infecções sexualmente transmissíveis. Esse paciente tem indicação de fazer profilaxia pré-exposição, perdão. Mas realmente é importante saber que isso é para pacientes selecionados. Bom, aproveitando só nas siglas, né? A gente falou do PEP. O que é o PrEP? Sim, eu falei do PrEP anteriormente, agora eu vou falar do PEP. O PrEP é a profilaxia pré-exposição. O PEP é a profilaxia pós-exposição. Tá? O que é isso? Profilaxia pós-exposição é a medicação que se dá para o paciente, o coquetel, por 28 dias, naquele paciente que já foi exposto ao vírus do HIV. Por exemplo, paciente médico, por exemplo, profissional de saúde, que se contaminou, se picou com alguma agulha que foi usada em paciente que é sabidamente HIV positivo. Esse
profissional, ele vai fazer o teste, obviamente, mas ele já tem a indicação de fazer o uso da medicação, do coquetel, por 28 dias, porque vai diminuir mais ainda a chance de contaminação. Tá? Outro, paciente vítima de estupro, não sabe a condição sorológica do abusador, essa paciente tem sim indicação de fazer a profilaxia pós-exposição. Tá? Doutor, exatamente pergunta direta e reta. O que é sexo seguro? Sexo seguro, todos nós, Amanda, nós ouvimos, lemos na mídia que o sexo seguro é aquele sexo com uso preservativo. Porém, de acordo com o Ministério da Saúde, o sexo seguro é aquele que é com uso preservativo e que tem que seguir alguns outros pré-requisitos. Dentre eles a vacinação para a hepatite A, hepatite B, saber a condição sorológica em relação ao HIV do parceiro. No caso da mulher, a mulher fazer a prevenção do câncer de colo de útero com um exame que se faz anualmente. A profilaxia pós-exposição, se souber que o paciente, o parceiro, ele é soropositivo, ou a profilaxia pré-exposição naquele paciente que está indicado. Né? Então, são vários pré-requisitos do ponto de vista do Ministério da Saúde para conceituar o sexo seguro. Claro que na prática a gente sabe que é muito complicado isso, mas se fosse dar uma mensagem para o espectador, sexo seguro é aquele sexo que tu faz com preservativo. Em relação a essas vacinas que tu citou, elas são disponibilizadas pelo SUS? A vacina da hepatite B é disponibilizada pelo SUS, a vacina do HPV é disponibilizada pelo SUS, né? Essas são as principais. O Ministério da Saúde disponibiliza, sim, várias as vacinas para as infecções sexualmente transmissíveis, sim, tá? Tanto o tratamento para ISTs também está disponível no Sistema Único de Saúde, Sistema Público de Saúde, tratamento, a prevenção, a vacinação, tá? Isso sim. Perfeito. Doutor, bom, a gente está mais ou menos falando de prevenção nessa água. Qual o melhor método de prevenção das ISTs? Se fosse falar curto e grosso, João, uso preservativo. Só que o ideal é que o paciente o uso de preservativo conversado com o seu médico, né? É o método anticoncepcional que é indicado pelo seu médico. Mas nós estamos falando de ISTs aqui. O mais importante aqui é usar preservativo. E, se possível, fazer a vacinação contra essas ISTs que eu conversei antes, né? HPV, hepatite B. Isso é importante. Nós temos mais uns 2 minutinhos de programa. Eu quero te perguntar, o preservativo feminino ele tem a mesma eficácia que do masculino? Tem a mesma eficácia, sim, Amanda. E se indica, né, o preservativo feminino para mulheres. É importante até essa pergunta, porque assim, o uso de preservativo feminino se indica para toda mulher que quiser usar, tá? Só que só o preservativo feminino ou só o feminino ou só o masculino. Não pode ser usar os dois. Usar os dois, usar o masculino e o feminino não vai te proteger mais, entendeu? Mas sim, o preservativo feminino é indicado. Doutor, pode nos deixar aqui alguns canais de comunicação para quem quiser saber mais? Sim, qualquer pessoa pode acessar o site do Ministério da Saúde e lá tem diversos protocolos que colocam assim, como se faz o diagnóstico, o tratamento, em relação aos sinais e sintomas das principais ISTs. Qualquer pessoa pode ter acesso facilmente. Doutor, em nome do meu nome, do João e também da equipe do nosso programa, te agradeço a presença aqui no Papo Certo. Obrigado, Amanda. Obrigado, João. Então, nosso agradecimento também a toda a nossa equipe técnica, né? E também a você de casa por ter nos assistido. Lembrando que o programa é reprisado amanhã às 7h30 da manhã. Chegamos no final do Papo Certo e amanhã às 20h30 estamos de volta. Estará conosco o secretário de Turismo e Desenvolvimento de Nova Petrópolis, Rodrigo Santos. Estaremos esperando todos vocês. Até lá!